O Mahoraga simplesmente atropelou totalmente o Daburá, a ponto dele ficar assustado, caído no chão e ter flashback da infância dele enquanto ele tá quase chorando, falando que acha que ele vai perder. Sim, é verdade, mas não, o Daburá não é uma fraude. Mesmo com isso aqui que aconteceu, ele pode sim muito bem ser quase tão forte quanto o Sukuna e o Gojo. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar isso e também vou te explicar tudo o que aconteceu no capítulo 18 de Jujutsu Kaisen módulo, então já fica aqui, bora bater um papo sobre isso. E o capítulo, na verdade, começa rapidinho explicando que o anel que o Yuta usava para se conectar com a Arika acabou se tornando, na verdade, um objeto amaldiçoado que guardava a reserva enorme de energia que o Yuta tinha e a vontade da Arika Orimoto. A gente vê que o Maru inverteu a gravidade de novo, mas esse Tsurika, ou sei lá como que seria chamada essa fusão, então essa forma deles, meio que não liga, na verdade, ele simplesmente pula entre os destroços muito rápido e acaba conseguindo alcançar o Maru de qualquer forma e acerta uma pedrada na cabeça dele. E é engraçado como realmente é um negócio meio Venom do filme, porque a Arika e o Tsurugi ficam discutindo lá enquanto eles estão lutando também. Ela fala que aquilo era divertido, até que lembrava ela de uma montanha russa, e o Tsurugi fica pedindo pra ela calar a boca. E o Maru obviamente tá assustado com isso, ele tá tentando analisar o que tá acontecendo, e aí ele percebe que a fonte desse poder provavelmente é o anel do avô do Tsurugi, que tava lá com ele já tinha escutado falar desse anel, e ele comenta que aquela quantidade de energia amaldiçoada tava completamente além das capacidades de uma pessoa normal, que aquilo era o trabalho de um feiticeiro com uma energia amaldiçoada extraordinária que acumulou ela naquele objeto por décadas. E aí ele tenta usar o seu olho aparentemente pra confundir o Tsurugi, tipo o que ele tinha feito com aquele velho antes, mas aí o Tsurugi e a Arika simplesmente pegam ele, dão uma cabeçada na cara dele e depois um murrão mandando o Maru pra longe como se não fosse nada. O Maru ainda assim consegue se recompor, que é bem impressionante, e ele percebe que a ideia é basicamente que eles vão tentar esmagar ele só com força bruta. O Tsurugi e a Arika então chegam e o Tsurugi comenta que ele pede desculpas pro Maru, mas ele não vai se segurar já que ele tem que ganhar aquilo. E o Maru comenta que ele não precisa se desculpar porque no final das contas eles estão na mesma posição. Ou seja, ele também não vai se segurar e agora a gente vê ele controlando plantas. Uma cena que ficou muito massa. O Maru farmou muita aura aqui. E isso aqui é mais um dos usos da técnica dele. Ele controla as leis da física basicamente com essa técnica de caos e ordem. E o que a gente vai ver aqui aparentemente é que ele consegue meio que copiar a técnica da Hanami. Pelo menos em alguns aspectos. Mas agora bora pra parte principal desse capítulo, que foi aquilo que eu comentei lá no início. O Mahoraga atropelando o Daburá. Porque dessa vez a gente viu o Mahoraga completamente adaptado. Quando o capítulo volta pra luta deles, a gente vê o Mahoraga basicamente farmando aura lá no topo de um prédio. Ele tá achando muito que ele tá na capa de um filme. O Daburá percebe que tem alguma coisa diferente e quando ele ataca, o Mahoraga simplesmente ignora aquilo. Ele anulou completamente a técnica do Daburá. Em seguida, o Mahoraga se aproxima, então o Daburá coloca a mão no rosto dele e dispara de novo pra ver se dessa vez funciona e mais uma vez nada acontece. E é aí que o Mahoraga revida, acertando um corte na testa do Daburá, e aqui que tá o problema. Só nesse momento que o Daburá entendeu de verdade o que é a habilidade do Mahoraga. A ficha só caiu completamente, que a habilidade do Mahoraga é adaptação, bem aqui quando o Mahoraga já estava adaptado. Por isso que ele vai sofrer tanto depois. O Mahoraga continua acertando o Daburá e aí ele começa a questionar que ele tá ficando sem opções e dessa forma ele pode acabar perdendo. E é aí que ele começa a ter um flashback da infância dele. A gente vê o Daburá quando ele era criança e ele se encontrava com o Doura para eles treinarem basicamente, e a gente vê que o Daburá era excluído e o Doura não gostava de verdade dos outros membros da tribo dele. Então eles acabaram se dando bem. Além disso, a gente vê que o Daburá era excluído porque os Deskuntes da tribo dele tinham um orgulho gigantesco, e aí basicamente como ele sempre foi mais forte que todo mundo, ninguém dava conta com ele, eles não queriam ele por perto porque isso feria o ego deles. Aí a gente volta rapidinho pro presente, vê o Daburá caído no chão, e essa cena que viralizou demais, todo mundo quis usar isso pra zoar o Daburá, porque ele fala que tá doendo e que ele tá com medo e ele acha que ele vai perder. Mas aí a gente volta pro flashback e a gente vê o Daburá comentando sobre como ele sempre ganhava as lutas, mesmo que ele não se esforçasse nada, como na verdade ele não gostava de lutar. Mas o Doura comenta que talvez não é que ele não goste de lutar, é que ele nunca lutou de verdade. Só ser forte não te torna um guerreiro, e o Daburá era forte demais pra ter uma luta de verdade. Era sempre muito fácil, era sempre como se ele estivesse só afastando mosquitos. E o Doura comenta que só quando ele encontrar um inimigo poderoso bastante pra superar ele, que ele vai realmente aprender o que é uma luta e vai realmente se tornar um guerreiro. E aí que a gente volta pro Mahoraga surrando ele, dando uma joelhada nele, e enquanto o Mahoraga continua atacando, o Daburá finalmente percebe: lutar porque você quer lutar, ou então lutar porque você não quer lutar, nenhuma dessas coisas é realmente uma batalha. Batalha de verdade tá em lutar porque você precisa lutar, e aqui no caso ele tem que lutar para proteger os amigos dele. E aí a gente vê o Daburá começando a revidar, e ele não só bloqueia o golpe do Mahoraga, só que pelo que a cena dá a entender, esse momento em que ele agarra a mão do Mahoraga
Mahoraga, ele fez isso com tanta força que até quebrou a lâmina exterminadora do Mahoraga. O Dabura até pede desculpa pro Mahoraga e fala que de agora em diante ele vai lutar da forma como ele deveria, e o mangá comenta de novo sobre como a técnica do Dabura é basicamente luz e um amontoado de intenções assassinas que tem massa. Só que aí, como aqui o mangá comenta, o corpo do Dabura não aguentaria que ele se movimentasse na velocidade da luz, por isso ele nunca fez isso. Mas ele chega na conclusão que se as técnicas dele não funcionam mais no Mahoraga, ele só tem uma opção: espancar ele até a morte. Ele mesmo comenta como se estivesse falando com o Doura que agora ele vai se tornar um guerreiro de verdade, e aí ele vai aumentar a força e velocidade do corpo dele até o limite, porque ele vai lutar em velocidades próximas à da luz. Simplesmente ridiculamente forte, eu nem preciso falar por que isso daqui é impressionante. E sim, eu sei que tem muita gente querendo chamar o Dabura de fraude na internet, muita gente falando que ele tá muito longe do nível do Gojo e do Sukuna, principalmente dizendo que o Sukuna com 15 dedos venceu o Mahoraga, que o Dabura tá tendo dificuldade, então ele é bem mais fraco que o Sukuna com 15 dedos. Não é exatamente assim que funciona, galera. É incrível como a maioria das pessoas acaba ignorando o fator principal do Mahoraga: ele se adapta. Não dá pra gente considerar que o Mahoraga vai ter sempre a mesma força e a adaptação dele não faz a menor diferença. Essa ideia de que o Sukuna com 15 dedos venceu e o Dabura tá tendo dificuldade só se aplicaria se a gente considerasse que o Mahoraga tá sempre com a força base dele e a adaptação não importa de nada. No começo da luta, o Dabura humilhou completamente ele, só não destruiu ele de uma vez só porque ele não sabia que era pra fazer isso. Como ele comenta aqui, ele só se tocou da adaptação quando o Mahoraga já estava adaptado. E a questão é justamente essa: a adaptação. O Mahoraga que já se adaptou é completamente diferente de um Mahoraga não adaptado. Não tem como simplesmente generalizar todas as lutas do Mahoraga e ignorar a adaptação, pelo mesmo motivo que não dá pra você generalizar que, por exemplo, o Toji venceria o Gojo que enfrentou o Sukuna porque ele venceu o Gojo adolescente. Não é assim que funciona. O Gojo estava em outro momento, muito mais forte, sabia muito mais coisa, e a mesma lógica facilmente se aplica para a adaptação do Mahoraga. Não dá pra só pegar qualquer momento dele e tratar como sendo igual. Dito isso, eu ainda tô muito confiante na ideia de que o poder do Dabura é parecido com o do Sukuna e do Gojo. Eu não acho que ele venceria, porque ele tem bem menos técnicas que eles dois, então eu não acho que ele venceria, mas falando de forma geral, em questão de poder, ele com certeza deve estar lá por perto, e o próximo capítulo vai estabelecer isso melhor pra gente. Mas claro, minha opinião, deixem de vocês aqui nos comentários se vocês acham que ele realmente não vai conseguir se sair bem, mesmo com isso que aconteceu aqui no final. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para apoiar o canal. Muito obrigado pela sua atenção, eu te vejo na próxima.